Olá, queridos. Boa noite para vocês. Que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja convosco. Amém? É um prazer muito grande poder estar aqui convosco nessa noite, nessa madrugada, porque é 2h38 da manhã. Eu me sinto honrado e grato por Deus por essa oportunidade que Ele nos concede poder estarmos aqui. É uma honra e uma satisfação imensa poder estar aqui mais uma vez convosco para vos deixar uma palavra de reflexão da parte de Deus para o seu coração. Amém? Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem nos assiste à noite e boa madrugada também para aquele que nos assiste pelas madrugadas. Hoje o tema que eu gostaria de tratar com vocês é sobre separação, não separação conjugal, mas separações que provêm de Deus, né? Devido a algumas postagens e alguns escritos que eu já li referente a isso. Há muitas pessoas que se indagam e não conseguem compreender por que no meio cristão, seja católico, evangélico, ortodoxo, mas vou dizer mais precisamente do meio a qual eu estou inserido, que é o meio cristão evangélico, né? Para não estar aqui ferindo segmento cristão de ninguém. Eu sou cristão evangélico, então vou falar do meio pelo qual estou inserido. Muita gente se pergunta, né, ou comenta, dizendo por que no meio cristão evangélico há pessoas que às vezes se falam pouco ou quase não se falam. Né? O máximo é oi, bom dia, paz do Senhor, ou paz e graça, e vai-se embora. Ora, precisamos primeiro entender que nós, como seres humanos, nós vamos lidar com três tipos de pessoas. Né? Uma, aquelas que nós traçamos amizade superficial, do oi, bom dia, boa tarde, a paz do Senhor, paz e graça e tchau. Né? A outra vai ser aquelas pessoas que nós vamos parar e dizer a paz do Senhor, tudo bem, como vai, né? E aquela conversa rasa e logo também vamos embora. Existe depois um terceiro tipo de pessoa. A primeira é uma conversa rasa, depois você tem uma conversa mediana, e depois você tem aquela pessoa que você tem uma conversa mais aprofundada, né? Que você conversa, dialoga, abre-se com ela, fala da sua intimidade para com ela, né? E essas realmente nós vamos traçar uma intimidade mais profunda. Assim como, por exemplo, Jonatas com Davi teve uma intimidade muito profunda, a tal ponto da Bíblia declarar que Jonas amou Davi e ambos houve momentos que eles se abraçaram e se beijaram no rosto. Não é um beijo ali homossexual, mas é um amor de pessoas heterossexuais. É um amor que às vezes um amigo tem pelo outro amigo, né? Até o ponto de ter um certo ciúmes. Ou de uma amiga tem pela sua amiga, que é a tal ponto de ter um certo ciúmes também. Assim também se dá no âmbito cristão evangélico. Há pessoas na igreja que nós traçamos uma amizade leve, né? Oi, bom dia, boa tarde, a paz do Senhor, paz e graça e vamos embora. Existe um outro tipo de amizade, que é uma amizade mediana. Nós vamos falar com ela, oi, tudo bem, como é que você está, né? O que você anda fazendo da vida e tal, e etc. E também para por aí, né? Não há muito aprofundamento. Já o terceiro tipo de pessoa é aquela que nós vamos parar, conversar, falar da nossa intimidade. E também isso existe no âmbito cristão evangélico. Agora, precisamos entender uma certa afirmação que eu li aqui no Facebook. No Facebook, melhor dizendo, que a pessoa escreveu assim, como é que duas pessoas dentro da igreja não andam juntas, né? Sendo que professam a mesma fé. Ora, e se a gente for olhar para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver dois tipos de separações que provêm da parte de Deus. Né? O primeiro tipo de separação, eu separei aqui um texto no livro do Gênesis, capítulo 12, melhor dizendo, perdão, o capítulo 13, versículos 7 a 18. Eu não vou ler todo o capítulo, depois você pode ler e entender melhor o contexto da história, certo? Mas eu vou ler somente o versículo 14 e até o 16, que diz assim: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês darei a ti e à tua descendência, para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra,
também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Ora, Ló era sobrinho de Abrão, né? Quando Abrão sai de Ur dos Caldeus, da Baixa Mesopotâmia, e vai para Harã. O seu pai Tera pega ele, Abrão, juntamente com a sua esposa Sara, que eram meus irmãos, e parte para Harã. Em Harã, Deus chama Abrão. Abrão sai de Harã em direção à terra pelo qual Deus havia lhe prometido, e ele leva consigo o seu sobrinho Ló. Agora, em nenhum momento você vai ver Deus pedindo para que Abrão trouxesse Ló, mas Abrão tinha um apego sentimental a Ló. E pelo fato dele ter esse apego sentimental ao seu sobrinho Ló, ele trouxe Ló consigo. É como se Deus estivesse lá em cima, olhando aquela atitude de Abraão, dizendo assim: Abraão, essa não é uma boa atitude, porque a promessa que eu tenho é para você, não é para o seu sobrinho Ló. Agora, Ló era um homem ruim? Não. Tanto que Tiago diz que Ló foi justo, né? Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Deus tirou o justo Ló de lá. Então, por que Deus não queria que Abrão estivesse junto de Ló? Porque a promessa que Deus havia feito era para Ló. Era para Abraão, não para Ló. Ou seja, Ló vai junto com Abraão. Houve um dado momento, que Deus precisou criar ou permitir uma intriga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E você percebe no texto que quando ele cria aquela intriga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, Abraão chega para Ló, não foi nem entre Abraão e Ló, foi entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Deus chega para Ló e diz assim: bom, Ló, não é bom que a gente fique, vou dizer nas minhas palavras, né? Não é bom que a gente fique com essa intriga, né? Até porque somos parentes. Vamos fazer o seguinte: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe. Ele escolheu os carvalhais de Manre, né, que à vista eram verdejantes. Ele foi para lá e que cessou-se a intriga. Ou seja, Abrão continua amando Ló. Quando houve aquela intriga, quando houve uma guerra de 5 reis contra Sodoma, ele foi cativo. Abrão foi para libertar o seu sobrinho. Mas a promessa de Deus era para Abrão. E Deus precisava de um meio de separar Ló de Abrão. E o texto é claro. Você percebe, por exemplo, que quando Ló separa-se de Abrão, a Bíblia diz: e voltou Deus a falar com Abrão. Né? E olha o que ele disse, foi o que eu acabei de ler. Né? Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês darei a ti e à tua descendência para sempre. Ok? Olha só, queridos, é bom nós compreendermos uma coisa. Na vida, nós também vamos lidar com 3 tipos de pessoas. Existe aquele tipo de pessoa, o primeiro grupo de pessoas, melhor dizendo, são aquelas pessoas que vão tentar nos colocar para baixo. Ou seja, elas vão tentar nos colocar para baixo e nos segurar aqui embaixo. Você vai tentar crescer, você vai tentar seguir um caminho reto, né? Avançar, mas elas sempre vão nos segurar aqui embaixo. A segunda classe de pessoas que nós vamos lidar na vida são aquelas pessoas que vão fazer com que nós venhamos a andar em círculo, certo? Ou seja, elas até vão nos ajudar, só que elas vão tentar persuadir, o seu entendimento, a sua compreensão, para te dominar, subjugar e manipular. Elas até vão lhe ajudar, mas elas vão fazer com que você ande o quê? Em círculo, sempre em círculo e nunca reto. Quando você tentar andar reto, elas vão novamente persuadir a sua compreensão para dizer que aquele círculo é o melhor que você tem, é o melhor que Deus tem para você e é o melhor que você pode fazer. E é o melhor que Deus tem para você também. O terceiro tipo de pessoa que nós vamos lidar com a vida, essa terceira classe de pessoa, essas são raríssimas, essas são muito poucas. 2, 3, 4, 5, 6 pessoas no máximo. Não é muita gente, mas são aquelas pessoas que vão fazer com que você
caminhe em linha reta. Essas pessoas vão te colocar para cima, essas pessoas vão te dar palavras de incentivo nos momentos difíceis da vida. Essas pessoas vão te orientar no momento da vida em que você está totalmente desorientado. E as palavras dela vai ser como luz que jorra em meio à escuridão. Já viu quando você entra no quarto, está tudo escuro, e você vai lá no interruptor, aperta ele, o interruptor, a energia prontamente vai passar pelos fios e acender a lâmpada que vai jorrar luz em todo aquele quarto que outrora estava escuro, e você vai começar a perceber o que está ali, você vai poder caminhar tranquilamente. Esse é o terceiro tipo de pessoa que nós vamos lidar na vida. Entendeu? Então, esse tipo de pessoas, ou seja, a primeira classe que te segura para baixo e a segunda classe que faz você girar só em círculo, vai haver um momento que você vai se cansar. E você vai orar a Deus e pedir discernimento a Deus, para que Ele possa te fazer enxergar as coisas além das aparências. Ou seja, sair do palco da vida e ir para os bastidores da vida para entender como ela funciona. E aí que você vai começar a compreender que a primeira classe de pessoa que te segura para baixo é melhor se afastar. A segunda classe de pessoa que também te ajuda, mas persuade a sua compreensão para te fazer, para te dominar, subjugar e manipular, também vai ter, ela é descartável. Você vai ter que se afastar dela em algum momento da sua vida. E a terceira classe de pessoa, essas são raríssimas. Elas têm problemas, elas têm dificuldades, elas têm os seus conflitos, elas também têm os seus momentos ruins, mas elas, mesmo diante disso tudo, elas vão fazer com que você ande para frente, em linha reta sempre. Elas vão ser sinceras com você. Olha, você pode melhorar aqui, você pode melhorar ali, você errou aqui, você errou ali, mas você pode consertar, você pode se reerguer, colocar-se de pé novamente e seguir em frente. Essa é a terceira classe de pessoas que nós vamos lidar. E essas pessoas, eu te falo, abrace-as. Seja honrado, glorifique a Deus pela vida delas. Honre-nas, porque elas vão te ajudar nos momentos mais difíceis da sua vida. Quando todo mundo te abandonou, quando você vai estar sozinho, são elas que Deus vai colocar no seu caminho para lhe ajudar. Certo? Um outro tipo de pessoa, um outro tipo de separação que nós vemos na Escritura Sagrada, por exemplo, está no capítulo 12, está no livro de 1 Reis, no capítulo 12 e versículo, por exemplo, 16 em diante. Né? No capítulo 12, versículo 1 ao 15, né? Que vai contar, por exemplo, a história de Roboão, que foi filho de Salomão. Salomão foi um rei de Israel, e Salomão, ele foi um camarada que ele errou aos olhos de Deus, ele cometeu o erro que Davi, seu pai, não cometeu. Apesar de Davi ter cometido o erro, apesar de Davi ter cometido erro gravíssimo, erros graves, né? Como adultério, como assassinato, como julgar precipitadamente, essas coisas. Mas Salomão, ele cometeu o erro mais grave do que o seu pai Davi. Por exemplo, Salomão, ele queimou incenso. A ídolos cananeus, né? E por causa disso, Deus usou o profeta Isaías, porque queimar incenso, abrindo parênteses aqui, né? Queimar incenso é o mesmo que prestar adoração a um Deus. Quando ele faz isso, Deus usa o profeta Isaías para dizer ao seu servo Jeroboão que Deus pega uma capa, ele rasga e fala assim, 10 pedaços ele dá daquela capa na mão de Jeroboão, e o profeta Isaías disse a ele, 10 tribos Deus te dará para você. E Salomão, sabendo daquilo, ele tenta matar Jeroboão, que foge para o Egito. Ele só retorna depois da morte de Salomão. E aí então ele começa a reinar, só que antes dele reinar, Roboão era filho de Salomão, queria suceder no reino. Ele foi buscar conselhos para saber o que ele iria fazer em relação ao reino de Israel. Os anciãos lhe deram um bom conselho. Disse assim, olha, escute a causa do povo e veja qual é a necessidade do povo. E reine conforme o povo quer que você reine. Né? Ele não achou aquele conselho um pouco retrógrado, né?
meio arcaico, meio cafona. Ele foi aconselhar-se com os jovens. Os jovens disseram assim para ele, vou dizer no meu linguajar, se seu pai foi pesado, seja mais pesado ainda, porque Salomão morreu deixando uma dívida externa para a nação, tendo em vista que ele fez muita dívida, né? E para pagar as dívidas, às vezes você aumenta os impostos e você arrecada mais dinheiro para pagar. E ele deixou uma dívida externa muito alta. Então o que acontece? Roboão, ele veio e disse assim, não, vou ser pesado para vocês, mais ainda que meu pai foi. Aí o que acontece? O povo se revoltou, pegou Jeroboão, que já havia voltado do Egito, cheio de costumes pagãos do Antigo Egito, os seus costumes judaicos já haviam se perdido ao longo do tempo, e eles fizeram de Jeroboão, servo de Salomão, rei sobre Israel, reino do norte. Nesse período, o reino se rasga, reino do norte, Israel, reino do sul, Judá. Roboão, percebendo isso, ele pega, se não me falha a memória, seu jumento e desce rapidamente para o reino do sul para não ser morto. E a Bíblia diz que esse motim, ou essa revolta, veio da parte de Deus. Ou seja, uma separação que Deus também estava promovendo, permitindo. Ou seja, nós aprendemos uma coisa aqui. Existem dois tipos de separação que provém de Deus. Deus permite. O primeiro tipo de separação é quando você começa a se envolver com pessoas que não vai lhe acrescentar em nada, que vai atrapalhar as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Deus vai criar uma circunstância para tirar ela de você. Um outro tipo de separação, né, vai tirar de pé de você para cumprir as promessas que ele tem para cumprir na sua vida. Um outro tipo de separação é uma separação por causa de pecado. Foi o caso do reino de Israel. Rasgou-se em duas partes. Reino do sul, reino do norte Israel e reino do sul Judá por causa do pecado de Salomão. Por causa de rebeldia, muitas das vezes, aquilo que era para ser nosso por inteiro já não passa a ser. É dividido por causa de rebeldia. Então existem separações que provêm de Deus? Sim, existem separações que provêm de Deus. Uma é para nos beneficiar. E a outra pode ser por causa da nossa própria rebeldia diante de Deus. Amém? Então eu queria deixar essa palavra só para você meditar nela, certo? Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like, um joinha, apertar o sininho, porque quando eu lançar novos vídeos, o YouTube vai lhe informar de novos vídeos e compartilhar também esse vídeo para que Deus possa abençoar outras vidas através da sua palavra. Deus te abençoe e que a paz e a graça de Cristo Jesus abunde sobre a sua vida. Amém.